Bom, pessoal, meu nome é Pierre, eu sou especialista da DPA no Brasil, estou aqui na Audio Systems com o Renato Carneiro. Renato Carneiro, que é especialista da Digico também pela Audio Systems. A gente vai bater uma bola aqui, trocar uma ideia sobre a gravação e a microfonação da última live do Bruno e Marrone, que aconteceu no Dia dos Namorados, é isso, né? Dia dos Namorados, dia 12 agora. Isso aí. Bom, solteiro não lembra dessas coisas, né? Ou Não lembra? precisa, né? Bom, enfim. A gente tem algumas demandas, né? O Renato ele já está há bastante tempo com o Bruno e Marrone e recebeu uma demanda bastante específica que praticamente só a gente poderia ajudar. Eu acho que como a DPA é especializada em esconder microfones e ainda assim manter o padrão de áudio, a gente vai falar um pouco sobre isso e vai falar também quais as técnicas que ele usou, quais os microfones. A gente mandou um pequeno arsenal para ele dentro da possibilidade do que a gente podia e do que era permitido para aquele contexto. Então, Renato. É isso. Bom, a história toda começou quando o Bruno me mandou uma mensagem falando que a live seria uma coisa intimista, tipo uma sala de jantar, assim. Sim. E que ele não queria segurar microfone de mão. Na verdade, ele falou que queria um headset, que era a referência que ele tinha. No primeiro momento me preocupou a questão do headset para o Bruno, porque ele tem uma dinâmica muito grande, Sim. física, diria, mecânica, assim, Sim. né? Tanto quando ele está com o violão, ele tira a cabeça, quando ele está com o de mão. E o headset ele não teria como fazer Não, definitivamente não. essa dinâmica. E aí me veio à cabeça de cara uma série de vídeos que eu assisto já há algum tempo, minha querida Gisele que me indicou, que chama Tiny Desk Concerts. Ah, sim. Sim, você chegou a Uma comentar. série muito bacana, da NPR, que é uma rádio americana. E no Tiny Desk, o que me chamou a atenção, que na verdade já é um formato meio que desse de live, né? Só que eles já fazem isso há muito tempo. E eles levam grandes artistas num espaço bem pequeno, Pierre, um espaço mais ou menos do tamanho que a gente está aqui. É um escritório, tem uma mesa, uma escrivaninha e atrás livros, então é um ambiente bem seco. E ele capta as vozes com shotgun. Perfeito. Então, Ele quem? Josh Rogozin, eu não sei se é assim o sobrenome dele. Quando o Bruno falou essa história, na hora me veio essa imagem do Tiny Desk. Eu entrei em contato com o Roger, com o Josh, ele foi um cara muito bacana, me respondeu, acompanhou, ele até assistiu a live depois, tudo. que legal. E aí quando eu pensei em microfone, eu falei, bom, eu não tenho shotgun, lógico, né? Obviamente, a DPA foi a primeira marca que me veio na cabeça. Falando com o Toninho e com o Pierre, eles foram muito solícitos na história toda e me ofereceram um monte de microfone para a gente testar. Isso foi importante demais, Pierre, porque, como eu falei, quem me emprestou o shotgun no final das contas foi o Márcio, que é um DPA do EPA. O EPA também é um parceiro antigo de nós todos. E isso foi importantíssimo, a questão da gente ter um monte de microfone para testar. Por quê? Apesar deles terem me falado e já ter desenhado o cenário, né, do que seria a live, trabalhando bastante tempo com eles, eu sabia que tudo podia mudar, então eu fui armado até os dentes. A verdade é que isso é uma coisa bastante comum em vários cenários musicais, assim, né? Sim. Não é tudo. Existe um planejamento, mas você tem que estar preparado para qualquer Tudo dinâmica muda. que vai acontecer. Então eu levei um monte de microfone, Sim. Acabei não usando tudo. Pierre, você quer dar uma geral nos microfones? Vamos falar dos microfones. Que eu levei? Vamos falar dos microfones Escolhe que você um a levou. aí. A gente começou pelos lapelas, né? Inclusive a gente está usando 2 lapelas que foram utilizados lá. O modelo que a gente está usando é o 4671. Ele é da linha Heavy Duty. A linha Heavy Duty é interessante porque é um microfone altamente resistente. Esse é um microfone que você vai encontrar em telejornal da Globo, eles estão utilizando bastante. Apesar de estarem mudando agora, então possivelmente vocês vão ver um novo microfone da DPA nos telejornais da Globo. Na geral, é o subminiatura. E já vem há muito tempo na Globo, né? Já, sim. A Globo ela tem uma preferência bastante grande pela DPA. Legal. As emissoras de TV mundiais, na verdade, gostam bastante. Mas foi uma coisa, inclusive, da própria Globo querer utilizar os microfones Heavy Duty porque eles têm um consumo muito grande de microfone. Sim. Parece que não, mas eles destroem bastante o microfone pela utilização diária, né? Não tem jeito de... Essa dinâmica que você falou, é colocar e tirar rápido. Às vezes um talento que tira de uma maneira meio abrupta. Então, isso aqui garante o... Caraca! Dá uma ponta aí. Pode puxar aí, cara. Tô louco, velho. Então, isso aqui é Kevlar. Todos os cabos da DPA, na verdade, são de Kevlar, tá? A diferença só é que esse é um cabo um pouco mais grosso.
A malha interna, ela é mais maleável, então isso garante condutividade. Legal. Então, é um microfone que você pode dar bastante porrada, não tenho nem como simular, porque aqui é carpete, não machucaria tanto o microfone assim. Presta ele aqui. Desculpa, Pode dar... Isso é uma dígico também? não acho que... É exatamente isso. Eu não faria isso, eu não preciso testar. Eu não faria isso porque eu não conseguiria pagar se ele quebrasse. Então... Se quiser testar o microfone, inclusive, agora... Vamos ligar ele então. Vamos aqui, ó. Eu desligo o meu aqui, a gente já liga aqui. Tá bom. Deixa pipocar, depois eu Deixa corto. pipocar? Então ele aqui, ó. Pierre é ouvido. Fala aí, Pierre. Pode falar os dois juntos. Alô, teste 1, 2. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6... Depois eu vou cortar esse áudio, mas vocês não acreditam que ele funciona, né? Ó. Esse é um microfone de demo. Alô, teste 1, 2. Não vai vender, não vai vender. Se quiser comprar, pode comprar. Né? É mais barato, né? Mais barato. Vou voltar para mim. Então, os lapelas a gente levou, certo? Eles me emprestaram, então, 3 lapelas, esses 2 pretos. Isso. Esse microfone que a gente está utilizando, que a gente emprestou, ele tem um pequeno acentuação no médio agudo, porque esse é um microfone que ele é fundamentalmente feito para ser escondido. Tá. Então, no cinema se usa muito, em locações, ele vai debaixo da roupa, então tem que ter uma compensação do tecido da roupa. Entendi. Então, ele é usado dentro da roupa, ele pode ser usado escondido. Exatamente. Tá. Sobre os lapelas, o que aconteceu? Eu tive um problema, sim. que não foi do microfone, mas foi da utilização. Certo. A gente acabou usando então o shotgun, que daqui a pouco o Pierre vai falar, mas eu também coloquei um lapela no Bruno, por segurança, e caso ele quisesse levantar em algum momento. Sim. Né? O que aconteceu? Ele desceu muito em cima da hora, já pronto, camisa por dentro da calça, cinto, blazer, toda aquela complicação. Eu passei o microfone muito rapidamente, não atentei, não prendi direito. Certo. Então, se vocês prestarem atenção durante o vídeo, vocês vão ver que o lapela veio saindo para fora da camisa dele. Como ele era preto e a camiseta preta, aí a camisa preta ficou meio escondido, né? Legal. O lapela do Bruno eu acabei não usando, ele estava para mim como um stand-by ali. Sim. Eu vou viver. O que mais? E o lapela no Rodrigo, teve uma participação de uma dupla, né? Jorge Henrique como Rodrigo, uma outra dupla lá do escritório. Eles participaram também e a gente decidiu que o Rodrigo entraria com um lapela também. Que são esses que a gente está utilizando. Esse que a gente está utilizando também. Exato. Mesmo problema, veio em cima da hora, era outra roupa, ficou mal posicionado, eu tive uma certa canseira para conseguir. Então, o que eu aprendi da pior maneira possível, Pierre? O microfone, a roupa da pessoa faz parte do microfone de lapela. Sim. Eu estou acostumado a lidar com um microfone que eu não me preocupo em posicionamento, porque é de mão. Sim. Eu dou na mão do cara, toma aqui, já era. Ou então boto o headset e está pronto. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Sem dúvida. Então, no Marrone você usou o necklace. Isso, no Marrone foi o necklace. Legal, que é esse microfone aqui. Esse é um microfone que você vai encontrar bastante nesses reality shows que, sei lá, o Big Brother, etc. Não sei se eles estão utilizando ainda, eles têm algumas dessas versões, mas esse é um microfone que infelizmente está descontinuado. A gente, como bom brasileiro, a gente inventou o nosso, na verdade. Então, se porque a solução é incrível, né? Exatamente. Quer colocar ele? Perninha de apertar assim, ó. Aí, boa. Tá aí. Isso. Então, esse é um cara que funciona dessa maneira aqui. Fica solto. Aí a gente entra também numa outra questão muito importante, que é a roupa, né? Então, no caso do Pierre... Não vai dar para... Dá licença, Pierre. A gente teria que tomar a decisão de colocar, talvez, por dentro da roupa. Exato. Isso agora eu estou falando cheio de moral, porque eu passei uma live inteira sofrendo com isso, né? Então, se ele ficasse por dentro da roupa, o Marrone estava com a camisa um pouco mais aberta, ele ficaria para fora. Vamos testar ele assim mesmo por dentro, Vamos Pierre? aí, então vamos lá. Ele vai ter um resultado semelhante, porque é o mesmo tipo a mesma de cápsula. Tá. Exato. É só uma diferença eletrônica que tem. Então... E aí um outro truque também que eu aprendi com o meu patrão daqui, é um cara de televisão. Nesse caso, da gente usar o necklace ou mesmo um lapela por dentro da roupa, o ideal seria a gente prender por dentro da roupa um pedacinho de seda, porque o microfone vai raspar e não vai fazer barulho. Exatamente. Eu só aprendi isso depois que eu já tinha feito tudo errado, mas tudo bem. Não, isso é normal. Ligou? Quase lá. Acho que eu cheguei agora. Aí. Então, agora eu tô com o necklace. O necklace por dentro da roupa. Eu acho que, não sei se vai ser perceptível, o timbre do microfone
ele vai ser sempre muito parecido. Tá. A DPA ela tem uma coesão muito grande no timbre dos microfones, especialmente, claro, entre lapelas, tal. Você não vai comparar formatos diferentes, né? Um shotgun dificilmente vai soar como um lapela, mas em timbre é sempre o mais flat possível. Entendi. A DPA não tem tolerância para isso, não tem microfone colorido, e isso garante com que o microfone possa ser utilizado em qualquer condição. Entendeu? Se você vai, sei lá, capturar um motor de carro ou um violino, o microfone vai ser flat. Legal. Inclusive existe uma condição bastante interessante, as pessoas ficam bastante curiosas em relação a isso, que na Fórmula 1 vão 2 microfones nos carros. Olha que legal. Um microfone no motor e outro no escapamento, se eu não me engano. E não é para a equipe ouvir o microfone, eles fazem uma análise gráfica do microfone. Olha que demais. Para ver se o motor está com uma resposta de frequência correta. Exatamente, eles conseguem identificar o problema. Muito bom. Esses foram então os lapelas e o necklace. Eu também levei esse aqui, acabei não utilizando porque esse aqui estaria aparecendo. Fala desse aqui, Pierre. Esse cara é bastante interessante. Esse é um headset que ele é bem curto, tá? Então, esse cara aqui. Você vai falar, nossa, mas um headset tão curto assim, né? Eu vou colocar ele aqui só para mostrar. Ele fica bem discreto então mesmo. Ele fica super discreto. Especialmente assim, mulher, quando vai utilizar, ele desaparece no rosto. Claro que eu deixei o cabo enrolado aqui, né? Então Qual vai ficar que é esquisito. esse modelo que é? Esse modelo é o 4166, porque ele é Omni. Tá. É claro, não tem direcional desse microfone, não tem nem como, né? Imagina Lógico. capturar aqui o maxilar da pessoa, sei Sim. lá. Mas esse é um microfone que você pode usar em situações onde o apresentador, na TV, alguma coisa, quer ficar muito discreto mesmo. Assim. Tá aí. A gente ia ter um piano também. Teve, A gente né? ia ter, não. A gente teve um piano também. Aí eu pesquisei algumas coisas de microfonação de piano na internet. Eu pouca experiência tenho ou nenhuma em piano. Acho que se eu microfonei piano 1 ou 2 vezes foi muito na vida. Essa foi a segunda. Essa foi a segunda. Aí eu dei uma colada. Bobo, não sou. Colei na Florência Saraiva, uma pessoa incrível. E a Florência tem um vídeo muito bem feito sobre microfonação de piano. Tá. E numa das técnicas dela, ela usa esse par aqui, que é uma coisa incrível por alguns motivos. Fala dele aí, Bierê. Bom, esse é um microfone que você utiliza, assim como eu disse que quase todo o microfone da DPA é muito flat. Esse é um microfone para instrumento supercardioide. Então ele tem uma rejeição bastante grande na traseira, mas nenhum microfone tem uma rejeição completa, né? Não tem como, especialmente frequência Omni, você não tem rejeição, né, completa. A diferença é que esse é um microfone que você, primeiro, utiliza em qualquer instrumento, é aquilo que eu te disse. Se você quiser usar na bateria, o baterista... É ele aí atrás, né? Exatamente. Depois a gente mostra esse pôster inteiro aqui. Exatamente, a gente pode botar uma foto dessa. Isso. E bateria do Metallica utiliza esse microfone. E, assim, muita orquestra utiliza o mesmo microfone. Como isso? A resposta de frequência desse microfone é tão flat que você não precisa escolher, não é um microfone que vai timbrar o seu instrumento, entendeu? Ele só vai reproduzir o que ele está ouvindo. Exatamente, muito realista, sim. A pessoa que ouve esse microfone, que tem a oportunidade de ouvir esse microfone, fica impressionado. Inclusive alguns musicistas que já conhecem bem o instrumento, é a hora que vão ouvir ele sendo reproduzido. Um violinista que, cara... Tá cansado de ouvir. Nossa, exato, né? Na cara, né? Sim. Então a hora que ele ouve a reprodução, ele fala, meu, puta som. Legal. Bom, continuando, esse é um microfone que a gente indica muito para locador. Tá. Por quê? Sei lá, ou locador, ou até mesmo o pessoal que trabalha muito com espetáculo. Porque o cara, um dia tem uma bateria, outro dia tem um piano, outro dia tem um violão. Então, ao invés do cara comprar, sei lá, um 3, microfone 4 tipos diferentes de microfones para cada instrumento, o cara, puta, preciso de um microfone para percussão. percussão. Esse é bom, pro tom esse é bom. Não, você compra um kit desse, cara. Que existe uma maleta que já vem com 25 clipes, se eu não me engano, sempre erro o número. Isso é uma coisa muito importante, já te interrompendo, Pierre. Sim. Especialmente em microfones de bateria e percussão, né? Que é como você consegue prender e posicionar o microfone. Eu conheço microfones ótimos, que eu adoro o som, mas é impossível você posicionar o microfone direito numa caixa, por exemplo. A caixa da bateria fica presa ali no meio dos tons, Sim. Máquina de chimbal. Então, uma coisa que sempre me chamou a atenção, e isso no meu modo de vista conta muito na escolha de microfone, além do próprio timbre, é
a funcionalidade dele, quer dizer, a maneira que eu consigo prender o microfone. Isso aqui para o piano foi incrível, porque ele é magnético, né? A mesa de é plástico. alumínio, é? De plástico não, fala assim, né? A mesa é alumínio. Pô, não tá grudando aqui, Pierre. A mesa é de alumínio, né? A mesa é de alumínio, chassi de alumínio. Cuidado com o seu HD. Ok. Aí. Ele é imã. Exato. E é uma Exato. basezinha. Então isso aqui você posiciona em qualquer lugar que seja. E é um bom ímã. E é um bom imã, aqui é alumínio de novo. É. Você posiciona em qualquer lugar. E o que isso te traz? Não é só a questão de você prender e ter certeza. É a questão de você ter muita facilidade de fazer teste. Exato. Entendeu? Exato. Então, com toda a facilidade, eu fiz 8 testes diferentes. Eu botava o microfone lá no piano de um jeito, ia lá e tocava qualquer coisinha. Eu não toco, lógico, só fazia acordezinhos para sacar. Aí mudava a posição. Então, isso é uma coisa que, para mim, em microfone é imprescindível. E depois, por último... Ah, não, por último não, ainda falta os Guzinek. Vamos lá, fala do Guzinek. Guzinek eu também levei, voltando àquela história. O que era a demanda? Eu não sabia. Então eu fui armado. Né? Tinha uma história que talvez tivesse uma mesa na frente deles, então esse seria um mic muito fácil de esconder na mesa, num arranjo de flor, num qualquer lugar, dentro de um copo, qualquer lugar. Exatamente. Esse é um microfone muito utilizado no cinema. Qual que é a especificação dele, Ele é o 4098. 4098. Exato. Ele tem diversos tamanhos, inclusive ele também tem uma versão com 1,20 m. Gigante? Então, exato. O cara fica de pé, ele vai ficar aqui de assim, púlpito, ó. que Exatamente. Então ele de fica púlpito fininho. sem púlpito. Exato, exatamente. Bom. Aí um XLR no chão, ele tem uma base redonda. Cara, fantástico assim. Legal. Enfim, esse é um microfone que é utilizado, por exemplo, ele é um supercardioide, tá? Então, no carro, por exemplo, você coloca no quebra-sol ou no volante. Então, você tem muitas utilizações. E ele é pequeno, né, Pedro? Nossa, sim. Ele é pequeno nessa versão de 15 centímetros. Tem 15, 30, 45, 70, 120. Posso ter errado um ou outro aí, mas são várias versões. Você pode encomendar. É claro que a gente não vai manter alguns microfones muito específicos, né? É difícil também. Enfim, também tem a cor preta e a branca que a gente está vendo para disfarçar. Ele serve muito bem como plant mic. A gente poderia estar utilizando ele aqui, inclusive. Sim, ó. Sim. E ali aí, embaixo da caixa, ali embaixo, a gente ia colocar na verdade, né? Mas aí o lapela, gente, sei lá porque que a gente o lapela... foi mudando a história. Tá, o Guzinek, esse eu levei, testei na minha casa, todos os microfones que eu levei, eu gastei um tempo em casa testando, né? Botava os dois microfones, via vazamento, via timbre, comparava com a minha voz, todo mundo, e todos realmente, o timbre impressiona. Sim. Isso é bem legal. O que mais? Esse foi. E aí tivemos... O Shotgun. O Shotgun é o cara que chamou a história toda, né? Sim. Por conta da história lá do Tiny Desk Concert. O Shotgun, como é que é a especificação dele, Pierre? O modelo dele é o 4017. 4017, Isso. ele vem com esse kit gigante. Esse kit, ele Pierre... pode ser utilizado tanto no futebol quanto no cinema. Ele é utilizado muito no cinema, na verdade, muito em telenovela, etc. Um super suporte, um super... Exato, esse é o kit completo, esse é o kit broadcast que a gente chama. É o 4017B. Qual a diferença? Todos os microfones da DPA eles são meio modulares, por cima aqui. Então você pode desmontar ele e utilizar o pré. Só puxar. Bom, esse é o microfone. Ele tem uma chave aqui, eu vou mostrar aqui perto da câmera. Boa. Ou eu posso fazer uma coisa depois, mas não estudar. A gente pode mostrar a chave aqui. Um high pass e um high boost. Exatamente. Então, isso aqui já garante um corte eletrônico para quando você for fazer alguma utilização que seja live, de repente, alguma coisa que você já quer... É claro, você pode fazer esses cortes depois também, mas você já tem essa situação. Esse é o pré-B, por isso que ele é o 4017B. O microfone, a cápsula, você desatarracha. Tá? Então você tem outros diferentes prés. Tem um pré C, que é o compact, que ele é pequenininho. Então você diminui consideravelmente o tamanho do microfone. Para usar como boom, etc., ele fica muito mais leve. Ele tem também um pré ativo, que você já sai microdot. Você pode colocar, a alimentação dele é baixíssima, cara. Você pode alimentar ele com um body pack. Olha que demais. Então, por exemplo, você vai fazer uma captura, você pode usar um sistema super portátil com esse cabo, liga num sistema sem fio. Já está. Sim, você já vai ligar o microdot com qualquer adaptador, já está pronto, entendeu? Ele vai ficar praticamente desse tamanho, assim. Muito bom. O interessante desse microfone é que ele tem uma abertura
Ele é um supercardioide, tá? Não é hiper, ele é supercardioide, ele tem uma atenuação para quando, vamos imaginar que o Boomman está capturando uma conversa, igual a gente está tendo aqui agora, imagina que ele está fazendo a captura, e quando a gente vai trocar o interlocutor, às vezes o Boomman perde um pouco, né? Sim. Ele, às vezes, um diálogo rápido e tal, então ele não fecha completamente. Entendi. Ele tem essa abertura e uma atenuação em que ele não vai dar, Você tem um espaçozinho, não você dá, vai ter perda. exatamente, Ótimo. ele dá cobertura para todo mundo. Agora, a tua experiência lá com esse microfone foi fundamental. Foi. Primeiro, como eu falei, a demanda era uma e acabou sendo outra coisa, né? A demanda era para que a gente tivesse a live sendo feita dentro da casa dele, dentro da sala, então a gente teria um ambiente relativamente controlado e relativamente isolado. A gente tinha pensado em alguns objetos de cena para deixar tudo mais seco também. Mas aí, como tudo muda sempre, é normal, a gente já sabe isso. É por isso que eu fui armado com tudo. Acabou mudando para o lado de fora da casa dele. Pro lado de fora da casa dele, assim, como se fôssemos nós aqui a dupla, as câmeras aí onde estão as câmeras, e atrás da gente uma mesa, mais atrás a piscina, Certo. mais um espacinho e um muro para a rua. Putz, A sério. casa dele era num condomínio, mas o muro dava para a rua. Então, quando montou tudo lá, eu já vim avisando todo mundo, né, que a gente teria que fazer vários testes, tal. Antes, né, quando à tarde a gente estava lá, isso me deu uma segurança, já tinha mudado tudo para fora, montando, estava esperando chegar você para testar, e o Bruno estava de bobeira ali na varanda, e eu falei, pô, em 10 anos e meio que eu estou com ele, eu poucas vezes pedi para ele fazer isso, falei, Bruno, preciso saber a posição de microfone, você pode cantar meia música para mim aí? Isso é impressionante, assim, a voz do cara, né? E essa é a minha grande preocupação. Na verdade, qualquer artista que você for trabalhar, você tem que se preocupar. Sim. Mas eu não podia vacilar, eu não podia ter um risco na voz do cara. Sim. Né? Sim. Ele tem uma emissão muito boa. E quando ele emitiu ali, eu falei, bom, mesmo aqui na externa, acho que estamos salvos, tudo vai ficar bem. Quando eu comecei a montar, eu falei, olha, Bruno, aqui a gente vai ter um problema de vazamento. Né? A gente já teve na primeira live gente que subiu no muro, começou a gritar, Nossa, gente cara. que buzinou, e as pessoas vão ouvir. Sim. Não, a gente dá um jeito, a gente manda fechar a rua de trás. Pô. Que deu um alento. Mesmo assim, durante a passagem de som, passou carro e ele percebeu. Sim. Então, assim, a gente... Vocês estavam com monitoração do que Nada, tava... só a INIR. Tá, Só a INIR. perfeito. Inclusive eu de fone também, não tinha nenhuma caixa ligada Entendi. no local. Mas Isso mesmo é assim, o importante. in-ear você estava ouvindo o que estava rolando Sim, e tudo, você tudo. vai perceber um carro, Isso. vai perceber... Ele percebeu. Legal. Então a questão de fechar a rua foi importante. Certo. E algumas coisas são da live. Então, por exemplo, Sim. o drone, quando se aproximou, na primeira live as pessoas já percebiam, a gente ouve. Sim, Porque eu já tenho microfone de ambiência para eles também. sim. Mas a gente também conversou com a galera do drone, eles decolaram de outro lugar mais longe, eles tomaram cuidado. Então, a gente teve esse tipo de cuidado também. Entendi, dessa para vez. que não tivesse muito problema. E o resultado, a gente vai botar uns pedaços de vídeo. É, Olha aí, ó. excelente. É animal, é tão voraz, essa paixão. É vendaval. Excelente, excelente. O resultado foi muito Me bom tira a paz. e a gente conseguiu o que a gente Faz queria, que confusão. foi ter uma imagem limpa. Então, esse enquadramento que vocês estão vendo aí, está aqui o microfone. O Bruno Chega cantou da mais ou menos a uns medo. 3 palmos do microfone dele. Sabe o E o segredo. resultado, o timbre de voz realmente foi uma coisa Esse é um que microfone. muito me deixou feliz, né? A posição foi essa, a gente usou, foi um outro suporte, né? Porque esse suporte é muito bandeirosão para né, o que a gente queria, Sim. né? E isso, como eu não ia ter problema de vibração, Não era uma não coisa tinha, estava no chão, num bom pedestal. Sim. Então esse suporte, que também tem uma suspensão, resolveu muito o caso. E o resultado foi incrível. Eu mandei, inclusive, Pierre, eu sou meio maluco, né? Eu já tinha mandado o link da primeira live para o Josh, para esse cara o técnico lá do Time Desk. Legal. E depois eu mandei o link, quando a gente estava, ele assistiu, adorou o resultado também. Josh, muito obrigado. Depois eu legendo para ele em inglês. Foi uma experiência muito boa. Deu um medinho, né? Porque, volto a dizer, a gente... Primeiro que essa coisa de live é nova, né, Pierre? Sim, exato, exato. E eu nunca tinha mixado para 1 milhão de pessoas. bicho. Não, exatamente. Aí Na é que primeira tá. live, na segunda live a gente chegou a 2 milhões de pessoas, né? A terceira foi menor, todas têm sido menores, né? Porque está sendo muita live. Sim. Mas de qualquer maneira, você pensar que tem 1 milhão de pontos tocando a tua mix,
eu não podia correr o risco de nada. É como a gente estava discutindo que a live é um produto diferente, que os microfones talvez ganharam uma importância, até o exemplo da Lady Gaga, que teve aquele Exatamente. problema do microfone posicionado da maneira errada. Não sei se vocês sabem da história da Lady Gaga, muito bem citada pelo Pierre. Logo no início das lives na gringa, a Lady Gaga fez uma live, né? Sim. E várias fotos, lógico, e o próprio vídeo. E ela estava com 1,87, se não me engano. Exato. Ela e o piano e o microfone aqui, nesse plano que vocês estão vendo, só que ele de frente para a câmera, né? Aí todo mundo tirou o sarro, badadi, badadá, mas veio um cara, que eu preciso lembrar o nome, e colocou um comentário que eu achei incrível, o cara técnico de som. Ele falou, nessa foto, eu leio duas coisas muito importantes. Primeiro, a Lady Gaga quis fazer uma coisa muito bem feita. Sim. Botou um microfone, sei lá, de 10 mil dólares, sei lá quanto é que custa. Puta, 87. E segundo, nós somos imprescindíveis, né? Então o Pierre bem apontou essa história da live. Vamos falar rapidinho de live, Pierre, Sim. porque a gente está com meia hora de vídeo já. Legal. Mas essa questão da live muito bem apontada pelo Pierre. A gente não está transmitindo show. Pode até parecer, né? Sim. Mas em última instância o que a gente está fazendo é um programa de televisão. Exato. Então, a gente tem que ter essas considerações. A DPA é uma marca muito bem posicionada, com uma experiência muito grande de televisão e de teatro. Assim, tanto né? no teatro, na TV, no cinema e no mercado musical também. Sim. Tanto que se você for ver os microfones de mão, são utilizados por Celine Dion, são Sim. Steve Wonder, sabe? São caras muito gabaritados. Bom, é isso aí, gente. A gente queria, então, passar para vocês essa experiência que a gente teve, tanto do suporte. Lógico que eu sou um cara aqui de dentro da Audio Systems, poxa, mas vocês podem saber que qualquer projeto importante sem dúvida. vai ser bem tratado, mesmo que Exato. vocês não trabalhem aqui, entendeu? Exato. E essa questão de poder testar tudo e ter essa disponibilidade, essa variedade de microfones, foi crucial para o sucesso da história toda, lógico, dentro da qualidade toda, né, Pierre? Exato. Eu acho que é importante que as pessoas saibam que, independente do seu porte, a gente está falando de um Bruno Marrone, sim, ok, mas mesmo que você tenha um canal no YouTube, mesmo que você tenha um projeto para gravação de um filme ou qualquer coisa, a gente está disponível para auxiliar. A gente tem microfones para serem testados, como essa situação, os microfones foram emprestados, eles não foram comprados ainda. Isso, é. Mas Não, o Marrone já falou. Eu não vou imitar ele, que eu vou perder meu tempo. Moderno demais isso aqui. Eu quero ele pra mim. O necklace, porque é uma tranquilidade. Ele usava aquele headset que aperta e tal. Exato. Então a gente tem uma gama muito grande de microfones e de soluções de áudio para as mais diversas aplicações, né? Inclusive a gente vê que o crescimento no YouTube está sendo muito grande, muitos canais importantes, tem muita gente. E, cara, assim como numa igreja, por exemplo, em que a voz da pessoa é... A palavra, né? Exato, É a palavra. mensagem. Sim. O que a gente está fazendo aqui, o vídeo é praticamente secundário, isso aqui poderia ser ouvido num podcast, por exemplo. Exatamente. É só porque a gente quis aparecer um pouquinho, né? Exato, Pierre? a gente é palhaço. Mas é isso. E outra, que tem um espaço aqui também, né, Pierre? Lógico que a gente está numa época agora de pandemia. Exato. Mas a gente tem um espaço aqui na Audio Systems. Quem já veio nos Chega Aí da Digico, Exato. a gente está aqui gravando através de uma S31. Exato. Quem já veio no Chega Aí da Digico conhece o espaço aqui. A gente tem um espaço aqui. E no que a gente puder ajudar, com experiência, com o que a gente já passou e Exato. com produtos. O Pierre é um cara estudioso da história dos microfones também aqui. Eu sou só usuário, né? Nessa questão Sim, eu sou nessa... usuário, né, Pierre? Eu sou o estudioso da Digico e o suporte Exato. da Digico. O Pierre é o suporte e o estudioso dos DPAs. Então eu estou aqui realmente como usuário. E muito obrigado, Pierre, foi sensacional. Legal. O que precisa, né? A gente está aí. É isso aí. Valeu. É animal, é tão voraz, essa paixão. É vendaval, me tira a paz, faz confusão. Chega a dar medo, sabe o segredo no coração. É sempre assim, sem avisar, me surpreende.
pra mim.